Boa tarde a todos. Começando a nossa apresentação aí, o nome do nosso artigo: Desenvolvimento e implantação de novos modelos de treinamento no CCO do metrô de São Paulo. Aí uma breve apresentação nossa, né? Os autores do artigo: eu sou a Bianca, o Djalma é meu colega, né? E o idealizador desses novos modelos de treinamento. Ele vai ser entrevistado na segunda parte aqui do nosso vídeo, que vai ser aí um conjunto de perguntas, né, que eu vou fazer para ele. Nossa formação bastante diversa, né? A minha formação basicamente é na área de humanas e o Djalma basicamente na área de exatas, né? Uma formação técnica aí bastante é, robusta, né? E uma longa trajetória no metrô profissional aí, chegou a trabalhar em estação e tem também bastante tempo aqui de CCO, né? Introduzir um pouco aí o âmbito do nosso artigo, né? Estamos aí dentro dessa pandemia que trouxe novos desafios para quem está dando treinamento, né? Para quem está trabalhando nesses módulos de educação à distância, né? Estamos num novo contexto. No caso do metrô de São Paulo, está sendo utilizado o Microsoft Teams, né? E o grande desafio é prender a atenção dos treinandos, né? Prender a atenção dos alunos nesse novo modelo de ensino, né? Que é um modelo online, né? Que você perde a interação da sala de aula, né? E aí você precisa lançar a mão de recursos, né? Para trazer maior produtividade ao contexto do treinamento, né? Então, o aspecto prático, né? O aspecto que está sendo colocado aí na nossa prática operacional, dos nossos processos operacionais nesse novo modelo de treinamento, está sendo bastante importante e está sendo utilizado como um recurso, né? Para trazer maior produtividade ao ensino à distância. E gostaria de conceituar brevemente, né, o que é o conhecimento tácito e o que é o conhecimento explícito, né? Essas coisas estão melhor desenvolvidas no artigo, né? Então eu vou falar brevemente o que é sobre cada um desses conhecimentos, né? O conhecimento tácito é aquele conhecimento que não é passível de ser sistematizado ou colocado no papel. Ou seja, acho que a analogia de dirigir um carro é bem válida nesse sentido, porque quando a gente dirige um carro, e ainda mais há muito tempo, a gente está lançando mão de vários conhecimentos, né? A gente está lançando mão de vários conteúdos e às vezes de forma já inconsciente, de forma automatizada, né? Ou seja, é o saber fazer alguma coisa, é a experiência acumulada, né? É o histórico que você tem em relação àquela atividade, as informações trocadas entre colegas, os erros que a gente comete, os acertos que a gente comete, né? E no contexto de uma empresa, no contexto organizacional, esse conhecimento tácito é um patrimônio imaterial, né? Porque ele pode ser, e muitas vezes é, né, o diferencial na criação de uma cadeia de valor, de um posicionamento estratégico, né? Ele é uma riqueza que está colocada nas pessoas e nos processos, né? E não no papel. O conhecimento explícito é um pouco mais fácil de ser conceituado, porque é aquele conhecimento escrito, documentado, sistematizado, né? No metrô, ele está organizado nos manuais operacionais, nos procedimentos operacionais, e é aquele conhecimento que na nossa sociedade, é o conhecimento dominante, né? Porque a nossa sociedade está muito baseada no conhecimento escrito, né? E uma coisa que é importante a gente enfatizar é assim, o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, eles estão sempre trabalhando em sinergia, né? Eles não são coisas totalmente separadas, totalmente estanques, né? Sempre que você está praticando uma atividade, você está embasado na teoria, sempre que você está estudando uma teoria, você tem um foco numa prática futura, né? Porém, há uma tendência nas organizações de supervalorizar o conhecimento explícito, né? E meio que subestimar o conhecimento tácito, né? Por isso que eu acho que essa nova abordagem do treinamento, ela é bastante importante e enriquecedora. O diagnóstico, né? Da onde que surgiu a ideia,
né? O Djalma vai falar com mais calma a respeito disso, mas assim, nós tínhamos um modelo anterior de treinamento com dois grandes blocos, um bloco técnico e um bloco prático, né? Esse modelo técnico continua a ser dado, continua a existir, né? Ele é ministrado pelos engenheiros do metrô, né? Profissionais aí que de excelência na área, com às vezes 20, 30 anos de casa, que têm um conhecimento assim vastíssimo do sistema metroviário. Mas agora nós estamos integrando isso, né, com a prática operacional, né? Ou seja, esse novo modelo está trazendo um trânsito mais intenso, né, entre teoria e prática. O que acontecia antes? O nosso módulo teórico, ele durava de 2 a 3 meses, uma carga bastante pesada, né, de material, de apostila, de conhecimento técnico. Isso causava no treinando uma sensação de excesso de informação, né? E às vezes travava a pessoa ali na hora dela atuar. Nesse novo módulo, como o Djalma vai explicar melhor para vocês, há essas transições, né, entre teoria e prática menores, um menor espaço de tempo entre a teoria e prática, ou seja, o treinando faz um pequeno módulo teórico, depois ele vai lá e pratica um pouco, né, e assim sucessivamente, com uma chance maior dele aplicar o que foi aprendido em sala de aula e ver, entender como aquilo se dá na prática, né. Ou seja, essa sobrecarga de informação do modelo anterior, ela ela fica menor, né? Se torna mais leve o treinamento, porque tem essa interação constante entre teoria e prática. Os recursos que o Djalma lança à mão, eles são simples e eles já existem, né? Ele usa o playback, né? Que é a tela que está aí no slide, que é a tela do controle de trens, né? Ele filma a atuação dos operadores de console. Ele, por exemplo, utiliza o software que nós temos de controle de veículos do turno noite, né, de veículos da manutenção, para simular o controle, né, que a gente faz no turno noite, que é bastante diferente da rotina que a gente tem durante o dia. É um ponto de muita dificuldade para a maior parte dos treinandos, né, entender como funcionam as dinâmicas do turno noite, né, e ele também fez simulados de reboque, né, que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Tá aí a foto do primeiro simulado, que foi o da linha 1 azul, né? Foi feito em novembro de 2020. Esse modelo de treinamento está sendo implantado há muito pouco tempo, ele começou a ser implantado no final do ano passado. E o que o Djalma fez, né? Nesse momento desse treinamento, esse primeiro reboque, ele reproduziu um vídeo feito pelo pessoal do tráfego, né? Tirou as nossas dúvidas após esse vídeo, a gente viu ali o reboque acontecendo no vídeo, e fez comentários sobre o que o supervisor do centro de controle faz num caso como esse, que é um caso de anormalidade, explicou especificidades da linha 1 azul, explicou como é que funcionam os pontos críticos de estacionamento, as manobras para um comboio, né? E depois fizemos o reboque na prática, com o pessoal do campo também treinando. Além disso, o Djalma formou redes colaborativas, né? Ele tem o treinamento da linha 1 azul, mas ele não tem o treinamento das demais linhas, ele está ministrando treinamento para as outras linhas, e aí ele traz a colaboração de outros OTM4, convida essas pessoas ministram os módulos de treinamento, né, com total liberdade, ou seja, criando um ambiente de desenvolvimento coletivo, né, no qual as pessoas têm a oportunidade de compartilhar a experiência delas de trabalho com os demais colegas. Nossa análise é bem preliminar, né? Nós entrevistamos 3 colegas, o Fabrício, o Everton e o Bruno, e cada um deles pertence a uma linha diferente, né? E foi unânime entre eles que o fato de que esse treinamento está trazendo uma maior segurança na atuação deles, na parte prática, e o treinamento trouxe esse maior esclarecimento do que realmente é a rotina dos consoles. A concluir, nós temos essa imagem aí, na qual teoria e prática estão unificadas, né? Ou seja, o conhecimento tácito está sendo sistematizado, traduzido em material e método de treinamento. A teoria e prática estão sendo integradas nesse esforço de gerar uma maior produtividade no treinamento. E lógico, como o conhecimento tácito é algo que é sempre vivo, né? Que está sempre algo muito dinâmico.
os módulos são sempre reelaborados pelo Djalma, né, para se adaptarem a esse dinamismo natural que faz parte do conhecimento prático, né? E, além disso, a valorização do conhecimento e experiência dos operadores de console do metrô de São Paulo, né, que nos diferencia como empresa, né? O conhecimento é sempre algo que é inerente aos processos das empresas, e isso está sendo bastante valorizado, né, e bastante e transformado em um conteúdo muito produtivo através desse novo modelo de treinamento. É isso, gente, essa primeira parte, né? Gostaria de agradecer aí aos SO2, Rodrigo, Francucci, Dario, Luiz Alves, e aos OTM4, Bruno, Everton e Fabrício Rocha. Agora nós vamos passar para uma segunda parte, na qual o Djalma vai trazer a entrevista dele para a gente. Bom, como prometido, estou aqui com o Djalma para fazer a segunda parte da nossa apresentação, uma breve entrevista. Boa tarde, Djalma. Boa tarde, Bianca. Então, vamos lá. Para começar, gostaria de saber de onde surgiu a ideia do treinamento e como é que você fez o diagnóstico da situação. Bianca, para responder essa sua pergunta, vamos voltar no tempo até o ano de 2009, quando eu passei pelo treinamento de CCT Linha 1 e passei pelas mesmas dificuldades que todos os treinandos passaram. Lá eu recebi um volume muito grande de conhecimento técnico a respeito de sistemas supervisórios, sistemas operacionais, material rodante e operações do console, como é que funciona a nossa IHM de controle da linha. E quando cheguei no posto CCT, eu me senti perdido, me senti boiando num vasto oceano de conhecimentos e levei um tempo para me acertar e não deixei de perceber a falta que fez essa transição da bagagem técnica para a bagagem operacional, para eu começar a prática operacional. Então, não houve uma preparação do que exatamente a gente usa daquele universo de conhecimento que nos foi passado. Qual conhecimento que eu deveria reter ele para usar imediatamente, qual conhecimento que eu posso deixar para consulta, deixar para um apoio mais tarde, quando necessário. Então, senti essa dificuldade. Fui trabalhando, essa dificuldade foi passando, com mais ou menos 2 anos, eu me senti pleno no posto, me senti um funcionário operador de console de trens dominante, né, sem ter receio nenhum, fazendo as atividades com conforto e principalmente segurança. Então, o tempo passou, eu me firmei no console, quando foi por volta ali do ano de 2015, comecei a receber treinandos do posto, e fui indicado pela supervisão para ser monitor. Então, percebi nos funcionários a mesma dificuldade. No correr desse tempo, eu tive aí uns 3 ou 4 funcionários como treinando para fazer monitoração, né, e percebi em todos eles a mesma dificuldade. Foi quando surgiu, né, o pensamento de falar, eu preciso fazer algo a respeito. Não dá para continuar dessa forma. Os treinandos demoram muito para se desenvolver, chegam com muita insegurança, principalmente nas atividades noturnas, que são as atividades em que tem um fator humano envolvido como grande risco. A gente é um ser humano cansado aqui no console, com muita atividade simultânea, e outro ser humano lá conduzindo um veículo com um monte de gente na via, com várias equipes trabalhando, e a gente controlando isso dessa forma, de homem para homem. Então, diante dessa dificuldade que os treinandos apresentaram, e foi 100% dos treinandos, surgiu aí essa necessidade de fazer algo diferente, de entregar algo que não tem no treinamento. Então, quando foi ali por volta de dezembro de 2020, eu fui convidado pelo SO2 Rodrigo a fazer parte da equipe de desenvolvimento do CCO. Então, foi no momento em que eu aceitei esse convite dele e passei, então, a colocar em prática essa minha ideia que eu tinha de entregar para o treinando uma preparação eficiente para ele chegar com conforto e segurança nas atividades do posto CCT. E como que eu cheguei a essa conclusão? Como que eu consegui traduzir em prática o meu pensamento? Foi através da interatividade, através de entregar uma experiência realista,
Então, eu parti desse ponto de entregar uma experiência realista para o treinando, e comecei a treiná-los dessa forma. Que elementos eu usei para fazer isso? Eu fui lá e falei, bom, eu preciso entregar algo visual, que ele consiga ver e se sinta no posto de trabalho dele, mesmo estando numa sala de aula. Então, abri mão de usar os conhecimentos e a administração de treinamento da forma como vinha sendo feita até então, e passei a utilizar muitos recursos visuais, imagens, foto, vídeo e áudios, esperando com isso que o treinando conseguisse ter uma ideia mais direta do posto, e não uma ideia subjetiva. Então, eu executei dessa forma, tenho desenvolvido isso, como a Bianca falou, ao longo do tempo, né, partindo do princípio que a gente precisa de ter melhoria contínua no processo. Então, eu estou usando esses elementos para dar continuidade, para ir melhorando a cada treinamento, e estou tendo um sucesso relativamente bom, e tenho visto que as pessoas chegam no console com mais confiança, mais aliviados daquele fardo técnico, sabendo exatamente aonde chegar. A isso eu dei o nome de iluminar o caminho. É o que eu tenho feito. Na minha cabeça, eu ilumino o caminho para o treinando poder seguir aquele caminho iluminado pelo conhecimento, e não ir tateando no escuro, aprendendo na prática, né? Quando a gente pode dar isso para ele, fornecer isso para ele numa sala de aula. Bacana, Djalma. A segunda pergunta, eu acho que você já respondeu um pouco ela nessa sua primeira fala, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como é realizada essa dinâmica entre teoria e prática nos módulos de treinamento. Pois não, Bianca, a gente vai falar assim, muito embora realmente eu tenha respondido um pouco da segunda pergunta aqui na minha primeira exposição, mas é fácil dar continuidade porque ele tem um cunho interativo nessa sala virtual. Ela é uma sala virtual, então eu como um aluno, me colocando, tendo empatia com treinando, com o aluno, eu acho muito maçante a gente ficar lendo o manual, lendo o procedimento, uma pessoa falando de frente para a câmera de um lado, e um grupo de treinandos tentando se concentrar para aprender, para tentar absorver um pouco desse conhecimento. Isso é desafiador, né? Então, encarando esse desafio de frente, como eu gosto de fazer as coisas, como que eu acho que tem que ser, né, eu trouxe a interatividade para as salas virtuais. De que forma? Utilizando esses recursos, eu passo um vídeo, eu paro, depois que termino o vídeo, comento, coloco os treinandos para participarem, para dar opinião, para falar o que achou do vídeo, para falar se isso foi legal para o treinamento dele, já vou ali fazendo uma avaliação do treinamento junto com ele, dessa transmissão de conhecimento. Ali, da mesma forma, eu faço isso com o manual, faço isso com o procedimento. E depois de tudo isso, lendo todos os manuais, as coisas que a gente precisa ler de forma interativa, fazendo um estudo dirigido do PO, em vez de fazer uma simples leitura, eu parto para uma simulação. Na simulação, eu coloco um slide que traz à mente do treinando o ambiente sala de controle, e ali a gente começa a focar naquela imagem do painel e fazer simulações de situações de anormalidade e também de normalidades, como, por exemplo, uma retirada de objeto da via, um atendimento de uma falha de porta. Então, a gente faz isso de maneira simulada e interativa. Isso prende a atenção dos treinandos e também traz uma participação ativa para o curso, o que fez uma enorme diferença. O treinando não fica dormindo lá na sala, não fica distante, ele não fica passivo, ele passa a ter uma participação ativa na sala virtual de aula. E isso tem feito a diferença. A gente consegue um sucesso melhor, consegue prender a atenção do treinando de maneira positiva. Bacana, Djalma. Como última pergunta, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como funcionam as redes colaborativas. Legal, Bianca. Esse é outro aspecto muito importante para o desenvolvimento dessa atividade. Isso que eu sozinho, com a minha experiência que tenho, não conseguiria dar conta de entregar um material de qualidade, de entregar um resultado bom para o treinando, um resultado esperado que o treinando precisa. Partindo do ponto em que a gente precisa entregar para o treinando toda a capacitação para ele se sentir à vontade, começar confortavelmente as atividades dele no posto, eu não poderia, por exemplo, tendo apenas experiência de console de trens, de linha 1 azul, entregar um resultado semelhante a um treinamento de console de pátio, né? Nesse momento, reconhecendo que eu não teria capacidade de fornecer esse trabalho, fornecer esse conhecimento
com a mesma qualidade que eu ofereço para um consolista de trens, eu entro em contato com um companheiro, um colega do posto, experiente. No caso aqui, por exemplo, eu convidei a Bianca agora para fazer parte do treinamento da Torre do Pit. A Bianca foi a primeira funcionária que encarou o projeto Castelo, que é a operação conjunta do Pit e EPB. Então, a convidei, mostrei como é que eu faço o meu trabalho para ela, e ela olhou o projeto e falou, eu quero fazer parte disso. Então, tem esse requisito aí do funcionário querer fazer, é algo espontâneo, que não é forçado, ele precisa ter essa boa vontade, ter esse desejo no seu coração, de fazer parte desse trabalho. Então, eu falo, olha, é uma oportunidade, você vai vir como instrutor, você não vai vir como um subordinado meu, você vai vir como um colega que vai fazer o seu trabalho, vai desenvolver o seu conteúdo, desenvolver a sua explanação em sala de aula, eu vou estar do teu lado, te apoiando, mas você vai ter plena liberdade de trabalho. Então, as pessoas têm gostado, têm participado, e a gente, com isso, atinge os objetivos, que é entregar para o treinando exatamente o que ele precisa para o início da prática operacional dele no posto. Eu posso falar, assim, sem medo de errar, foi a coisa mais acertada que eu fiz, né? Que é ser humilde, convidar meus colegas que têm um conhecimento mais adequado para passar para as pessoas, e com isso, a gente trouxe verdade para o treinamento, a gente trouxe confiança. Com isso, eu não perco tempo falando de coisas só para completar a carga horária. A gente fala coisas que faz sentido para o treinando, né? E isso, eles nos devolvem em confiança, em credibilidade na aplicação do treinamento. E, com certeza, chega lá na outra ponta, né? Quando ele senta no console, ele chega ciente de todas as rotinas que ele precisa, de todo o conhecimento que ele precisa para tocar esse posto. Bacana, Djalma. Estamos chegando aí ao fim da entrevista e ao fim da nossa apresentação. Gostaria de agradecer você, né, pela sua participação, agradecer você pela parceria na escritura do artigo, né, na confecção do artigo, e te parabenizar, né, pela coragem aí de empreender de aceitar esse desafio de ministrar treinamento no contexto de uma pandemia, que não é fácil, né? E, além de tudo, dizer para você que a gente assim, a gente percebe que há uma valorização do trabalho e do conhecimento dos OTM4, dos operadores de console do metrô de São Paulo, muito importante nesse processo. E é isso aí. Agradeço a você, agradecemos a atenção de quem assistiu, né? E valeu. Legal, obrigado, Bianca. Para mim foi um prazer e um privilégio tê-la como companheira, desde a nossa parceria lá com a sua prática operacional, e agora essa parceria do projeto com a Torre do Pátio. Eu é que me sinto muito agradecido pela oportunidade de ter você como parceira nesse trabalho. Valeu, Lili. E aos demais, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, por compartilhar conosco essa nossa ideia, por entender o que a gente está fazendo aqui no Centro de Controle Operacional do Metrô. Muito obrigado. Obrigada, gente.